Oi, gente, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo aqui a pedido da Olivia. Ela disse que tá conduzindo um projeto lindo de empreendedorismo feminino, exatamente, inclusive na área de startups. E aí ela me pediu para falar um pouquinho com vocês sobre o que é esse segmento, um pouquinho da minha história, né? E explicar mais ou menos qual que é esse mercado. Por isso eu preparei uma apresentação para vocês. Vamos começar, vamos direto a ela, que aí a gente já não perde tempo, né? Sobre o que são startups. E aí, antes disso, deixa eu só me apresentar, falar para vocês um pouquinho de mim, por que eu fui convidada pelo Lívia, né, para estar aqui. Eu fundei uma startup em 2017, chamada Estudologia, que era uma plataforma de aceleração da aprendizagem. A gente pegava várias mídias de aprendizagem digitais, tipo textos, áudios, vídeos, flashcards, questões, e aí a gente colocava as pessoas para usarem essas mídias. E à medida que elas iam usando, a gente coletava os dados cognitivos desses usuários, processava com inteligência artificial e aí a gente gerava relatórios de estudos, assim, que otimizassem ao máximo o tempo de aprendizagem dele. Essa foi a minha primeira startup. E aí, porque eu tinha Exologia, eu também mantive um estúdio de produtos digitais. A gente se financiava aqui nesse estúdio para pagar os custos da Exologia, porque uma startup é muito cara. Então eu tive a Humanoid também. E aí aqui a gente fazia de tudo, assim, chegavam clientes de vários setores, de vários, né, setores de startups, e aí eles pediam pra gente fazer tudo, assim, desde o plano de negócios até a viabilidade econômico-financeira, desenvolvimento da plataforma, do sistema, do site, marketing digital, e isso me deu uma visão muito ampla do setor como um todo. E ainda fundei o Hashtag Meetup, também em 2017, em razão da Estudologia. A Estudologia é uma startup na área de educação, e essas startups a gente chama de EdTech. Ed vem de Education e o Tech de Technology. Então, fundei esse movimento aqui em Brasília. É um movimento muito grande. Assim, ele nasceu pequenininho, mas ele cresceu. Agora a gente compõe, o nosso grupo, né, é composto por 68 hashtags. Imagina, 68 startups só na área de educação atuando aqui em Brasília. E aí a gente faz evento, faz palestra, mini meetup, vários incentivos aí para que esse ecossistema floresça cada vez mais. Inclusive, a gente tem um censo, né, que é anual, a gente tem lançado aí para mapear o crescimento desse ecossistema. Esse ano eu fundei a EdStation School também, essa minha nova iniciativa. Estou completamente apaixonada por ela, que é justamente uma escola de empreendedorismo digital para alunos de 12 a 14 anos, do sétimo ao nono ano. Então eu pego esses pré-adolescentes e eu passo com ele por todas as fases ali do desenvolvimento de uma startup. Ideação, validação e lançamento. Tá sendo assim barato, a gente ainda tá rodando a primeira turma, ela vai acabar agora em dezembro, mas os meninos estão apaixonados. É realmente muito legal, né? Você empoderar esses alunos com essas habilidades de criarem startups. Aí também, né, em razão dessa minha jornada toda, eu acabei me tornando palestrante, eu fiz palestras no Brasil inteiro, para várias cidades, né, e vários públicos diferentes para falar tanto de tecnologia quanto de educação, futuro da educação, aplicativos educacionais, tudo isso, né, que envolve esses dois segmentos. E também me tornei consultora de alguns órgãos importantes, né? O Ministério da Educação me chamou para ajudar eles em um projeto, o Banco Mundial também, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? Então tenho sido requisitada aí, né, pelas instâncias máximas de, de educação para ajudar eles. Então, acho que eu consegui algumas coisas, né, na minha carreira, mas vou dizer para vocês que isso tudo assim, é a custa de muito estudo e muito esforço, né? Tô falando assim, noites em claro, abdicar de família, de sair para realmente focar nisso, né? Esse tem sido meu pilar principal, a questão do trabalho, pelo menos por esse período aí da minha vida. Então, assim, acho que eu consegui algumas credenciais, mas teve esforço por trás e tiveram os tombos também. Mas isso é normal, né? Inerente a qualquer jornada. Então, essa daí sou eu. Essa é mais ou menos assim, a jornada que eu tive nessa área de empreendedorismo tecnológico. E agora eu quero falar para vocês o que são startups. Então, vamos lá. Vocês já pararam para pensar mais ou menos qual que seria a diferença entre a Nike, o McDonald's e o Disney, o Walt Disney World, aqui especificamente o parque, tá? Em comparação com o Google, o Facebook e a Amazon. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso ou se vocês conseguem discernir algum tipo de diferença entre essas três empresas. Mas repara que a Nike, ela é de sapatos, né? Algo que você pega, que você calça tênis, roupas, sapatos, né? Fui bastante reducionista nisso, mas enfim, ela é uma marca de acessórios
para esportes, né? O McDonald's é um restaurante que você vai lá, você senta, você pede a sua comida, come. E o Disney World também é um parque. Você chega lá no parque, brinca nos brinquedos e tudo mais. Agora, o Google, o Facebook e a Amazon são diferentes. Eles são escritórios, com várias pessoas sentadas na frente de um computador trabalhando em lição de base tecnológica. É essa a principal diferença entre as startups e as empresas tradicionais. Então, que as startups, elas têm algumas características específicas. Elas são empresas jovens. Então, aqui eu mostrei para vocês o Google, Facebook e a Amazon. Elas já foram startups. Quando elas nasceram, elas eram startups. Hoje não são mais, né? Hoje são corporações. Mas as startups são empresas jovens com potencial repetível e escalável. Repetível é quando você consegue produzir a mesma coisa várias vezes sem que você tenha que... sem que o custo de uma unidade extra cresça tanto. Então, imagina assim, vou vender um hambúrguer, né? Ele custa R$ 20. Se eu for fazer 2 hambúrgueres, ele vai me custar R$ 40. Se eu for fazer 100 hambúrgueres, ele vai me custar R$ 4.000, né? Dá uma olhada aí na minha matemática para ver se ela tá certa. Mas aí, potencial repetível e escalável significa exatamente isso. Quando você está vendendo uma conta de Facebook, isso vai custar o quê? 2 centavos. 2 contas, 0 centavos. 100 contas, 3 centavos. Eu acho que bem menos do que isso, inclusive. Então, você consegue atender 1 bilhão de pessoas com uma diferença de custo muito menor do que quando você está numa empresa tradicional. E escalável significa que exatamente o mesmo produto consegue atender a muita gente. Vamos pensar lá na Nike, né? Você vai ter que ter um tênis de um modelo 36 para atender uma pessoa. Depois você vai ter que ter outro tênis de um modelo 39 de outro modelo para atender outra pessoa. Modelos femininos, modelos masculinos, tênis para isso, para aquilo, um monte de coisa. Não, Facebook, imagina, é uma conta só. E a mesma conta atende todo mundo. Isso daí que é ser escalável. Atuando em cenário de incerteza. Também é muito importante, porque quando a gente está trabalhando com startup, a gente está trabalhando necessariamente com inovação. E o que é inovar? É fazer uma coisa diferente, uma coisa que nunca foi feita. E quando você faz alguma coisa que nunca foi feita, é claro que você está correndo riscos, né? Pode dar certo, pode dar errado. Então, se você realmente está inovando, você está num cenário de incerteza. E aí, quase sempre, as startups têm base tecnológica. E aqui é um grande paradigma, porque assim, como assim? A maior associação que a gente faz com as startups é pela base tecnológica. Por que nem todas têm base tecnológica? Porque eles falam assim, a rigor, se a empresa é jovem, se ela é repetível e escalável, se ela está inovando no cenário de incerteza, ela é startup. Ela não necessariamente precisa ser digital para conseguir fazer tudo isso. Só que é muito raro, assim, eu praticamente não tenho exemplos, ou acho que eu nem tenho exemplos de startups que não sejam de base tecnológica e consigam alcançar tudo isso. Mas os especialistas falam que nem todas as startups precisam ter base tecnológica. Mas, de fato, assim, pra gente, a principal associação que a gente faz tem base tecnológica, né? Ela é digital, ela é startup. Então, acho que vocês podem partir dessa premissa. Isso daqui é só um rigor técnico que eu tô trazendo pra vocês. Mas, em geral, startups são isso daqui. E aí a gente começa a discernir elas a partir do contraste com a economia de átomos. A gente tem a economia de átomos, que é a economia que você pega, que ela é física, e a economia de bits e bytes, que é essa economia digital, é quando você desmaterializa algo que antes era presencial e vai para o digital. Por exemplo, cartas, né? Discos ou fotos, elas praticamente não existem mais, né? Elas se foram transformadas em bits e bytes e o que acompanhava elas também, por exemplo, as máquinas fotográficas, né? Aquelas digitais, aquelas pequenininhas, os álbuns de fotografia, os envelopes, os papéis de carta, assim, eles somem junto com a utilidade daquele produto. E aí, o que a gente tem de diferença também entre uma e outra é o modelo de crescimento. Porque quando a gente está trabalhando com economia de átomos, o nosso crescimento ele é muito previsível. Imagina, por exemplo, você tem uma padaria, né? E aí a sua padaria está atuando com 100% da capacidade dela. Para você conseguir atender mais pessoas, você vai precisar de um outro ponto de venda, então vai precisar expandir a padaria que você já tem, né? Fazer uma reforma, comprar equipamentos novos, montar uma nova cozinha, trazer mais pessoas, comprar mais insumos e aí você consegue vender mais. Isso significa que o crescimento de empresas tradicionais, ele é de alguma forma linear. Ele pode ser mais ou menos inclinado, né? Você pode ter uma operação só para crescer, mas a gente sabe que aquele crescimento ele vai implicar custos, ele vai implicar uma reestruturação da empresa toda, assim, é algo que inviabiliza que ele cresça num formato exponencial, que é a diferença aqui para as startups. As startups, por exemplo, a gente monta, não sei se vocês souberam do Clubhouse, ele era uma rede social só de áudio. Cara, do dia pra noite esse Clubhouse conseguiu 100 milhões de usuários. É um negócio muito impressionante, né? Quando é que, sei lá, numa empresa de fabricante de carro você vai conseguir atender 100 milhões de pessoas do dia pra noite?
né? Ou em menos de um mês, ou em menos de um ano. Impraticável. Então, essa é a diferença, né, das duas economias. A digital, ela tem essa elasticidade, né? Ela consegue crescer com muito mais rapidez. É por isso que a gente vê os unicórnios. Unicórnios são empresas avaliadas em US$ 1 bilhão. A gente vê unicórnios que se tornam unicórnios em 2 anos. É muito louco. Imagina, um dia você funda uma empresa, 2 anos depois ela vale 1 bilhão. Isso realmente acontece, mas não significa que todas as startups vão dar certo, tá? Inclusive, estou falando que existem esses unicórnios, mas 90% das startups dão errado. E aí tem os doidos que continuam persistindo. E se você persistir muito, você pode quebrar uma, duas, três, talvez a sua quarta startup ela dê certo. Mas isso demanda muita resiliência, tá? É um mercado bem difícil. E precisa programar, gente. Precisa saber mexer com tecnologia se você realmente quiser entrar nesse mercado. É muito difícil. Se você não souber, você vai sempre ter que depender de alguém e da sua confiança nessa pessoa para conseguir tocar uma startup. Por isso, a dica que eu deixo para vocês é, vocês que são novas, né, por favor, estudem programação, estudem algum tipo de tecnologia para que vocês consigam, no mínimo, supervisionar o pessoal que está desenvolvendo o sistema de vocês. E aí aqui só para mostrar, né, essa questão dessa potencialidade, eu falei lá que a curva ela é exponencial, aí olha só o que isso tem feito com os mercados tradicionais. Por exemplo, Blockbuster, não sei se vocês já viram isso ou já ouviram falar disso, eram lojas de aluguel de fitas cassetes, depois de DVDs para você assistir um filme em casa. Então, se você queria ver um filme, antes do Netflix você tinha que ir na loja, você tinha que alugar isso, tinham preços variados, assim, os que tinham acabado de ser lançados eram mais caros, os outros mais baratos, levava isso para casa, assistia, você tinha um tempo para assistir, depois você tinha que levar de volta lá na locadora. E se você perdesse esse tempo, você tinha que pagar multa. Então, assim, assistir filme era muito difícil no passado. E aí agora veio a Netflix, né? E a Netflix a gente só liga lá o streaming, assiste os vídeos que a gente quiser, quantas vezes a gente quiser, na hora que a gente quiser, né? Por quanto tempo a gente quiser. E aí a gente vê essa diferença desses dois mercados. Agora pensa no inchaço para você manter a Blockbuster, né? Várias lojas físicas com vários funcionários. E aí quando você olha para a Netflix, assim, com 5.000 funcionários, ela vende muito mais filmes, atende muito mais usuários do que a Blockbuster jamais imaginaria atender, né? Atualmente a Netflix está com 100 milhões de assinantes. Muita coisa. Vamos parar para pensar numa empresa telefônica, né? A Vivo, que é uma das maiores empresas telefônicas aqui do Brasil. Em 2018, ela tinha 34 mil funcionários. 34 mil funcionários. Assim, quantos municípios no Brasil não tem nem esse tanto de gente morando lá? E aí ela atendia 77 milhões de usuários. Pensando aí, 33% do market share do mercado brasileiro, dá mais ou menos isso, 77 milhões. Quando você vai lá para o WhatsApp, em 2016, que era o momento que ele estava operando assim, com maior custo-benefício de funcionários para pessoas que eles atendiam, ele tinha somente 56 funcionários. E 56 funcionários atendiam 1 bilhão de usuários diários no mundo. Então, olha que louco. O outro tem 34 mil funcionários para atender 77 milhões de pessoas, o WhatsApp tinha 56 para atender 1 bilhão. E aí depois a gente vai aqui para a rede hoteleira Hilton, que também imagina manter prédio, aquela coisa custosa, né? Da manutenção nisso, segurança de noite, um monte de diarista para arrumar a cama e tal, cuidar de restaurante do hotel. 130 mil funcionários, 130 mil funcionários em 2018 para cuidar de 1 milhão de quartos. Aí chega o Airbnb, não sei se vocês conhecem o Airbnb, mas é uma startup, um aplicativo que se você é dono de um imóvel, você coloca ele lá para ser alugado e a pessoa aluga e usa aquele imóvel. Então, assim, ele não é proprietário de imóvel nenhum, ele só faz a intermediação entre as pessoas que estão querendo alugar um imóvel de curta temporada, tipo hotel mesmo, quero 3 noites em uma cidade, 2 noites em uma cidade. Mas às vezes as pessoas alugam por mais tempo, assim, por um mês. Às vezes a gente faz contrato de 1 ano no Airbnb. Então ele tem 3 mil funcionários. Assim, tem menos de 10%, né? Assim, menos de 5% do que o Hilton tem e atende 6 vezes mais o número de quartos que o Hilton tinha. Então, isso daqui é o contraste que a gente tem das empresas tecnológicas para as empresas tradicionais, né? As empresas tecnológicas, elas atuam de uma forma muito mais eficiente e elas estão, inclusive, quebrando essas empresas antigas. Elas estão saindo do mercado. A Blockbuster quebrou. Por exemplo, o Hilton está sofrendo abalos terríveis, assim, mudando já toda a configuração do hotel, né? Várias regalias que ele dava antes, está começando a tirar para se tornar competitivo frente ao Airbnb. Então, o que a gente está vendo é essa luta de Davi versus Golias. As empresas tradicionais são Golias, as startups são Davi e o Davi está ganhando do Golias, né? Em muitos segmentos a gente está vendo isso realmente acontecer. O mercado tradicional se deteriorar.
Não tudo, tá? Não é todo o mercado. O mercado tradicional ele vai continuar existindo e vão ter oportunidades novas nele também. Mas muitas partes dele está ameaçada pelas startups. E as startups, elas não são só de segmentos específicos, né? Eu falei aqui do segmento de hotelaria, falei do segmento de comunicação, de entretenimento, mas assim, na realidade ela está entrando em todos os segmentos, né? Eu falei até das edtechs, né? Que seriam as startups da área de educação. Mas aí a gente tem também o AdTech, que é o de advertising, de propaganda, o EnergyTech de energia, HealthTech de saúde, Logitech de logística, Agrotech do agronegócio, Fashion Tech de moda, enfim, acho que vocês pegaram, né? Tem recursos humanos, varejo, imobiliário, social, esporte, seguro, comida, alimentação, governo, de direito, de viagem, as edtechs de construção, as financeiras e as de biologia. Tudo, gente, tudo está sendo transformado. De pouquinho em pouquinho, assim, essas empresas elas estão conseguindo melhorar o mercado, tornar o mercado mais eficiente. Então a gente precisa ficar de olho mesmo no que as startups estão fazendo. E aí a modificação, assim, são vários modelos de negócio, tá? De startup. Eu trouxe aqui 3 modelos para mostrar para vocês. Um deles é essa questão da automatização da gerência média. Então, por exemplo, imagina uma empresa antiga, né? Uma, sei lá, fábrica de carros. Então ela vai ter lá o diretor dela, o presidente, vão ter os gerentes e aqui embaixo vai ter o pessoal do chão da fábrica, que é quem vai construir o carro por si só, né? Depois, quando a gente vai na economia de bits e bytes, o que eles fizeram? Continua com essa camada estratégica, que é os tomadores de decisão. Eles automatizam a parte gerencial e eles contratam freelancers e microtrabalhadores para atuarem no chão de fábrica. Então, eles não estão mais pagando um salário, eles estão oferecendo a possibilidade da pessoa aceitar ou não um serviço, né? Um freela. E aí a gente tem, assim, como principal expoente desse tipo de negócio o Uber. Então, o Uber, assim, em vez de ele ter uma frota gigante de carros, de motoristas, o que ele fez? Ele pegou a autogestão, ele automatizou toda essa intermediação financeira de chamar, de pegar o carro, de treinar os motoristas, de chegar no lugar da pessoa, de trocar dinheiro. Ele automatizou tudo isso. E aí, em vez de contratar os motoristas, as pessoas que quiserem trabalhar com Uber podem trabalhar com Uber. Mas não é só Uber. Quase todas as profissões elas estão tendo algum tipo de aplicativo desse jeito também. O Bidu Logos ele faz isso com designers, decorador de net com decoradores de interior, ou então arquitetos, né? O Orkana trabalha muito ou com designer ou com programador. O Lavô, se você quiser lavar carro, é a mesma coisa, assim, liga pelo aplicativo, pede alguém para ir lavar seu carro, ele vai, você paga pelo aplicativo tranquilo. O Rap, né, ele faz entrega, a Singu, ela faz manicure, trabalho de beleza dentro dessa casa. Super Prof, você pode contratar o professor que você quer. O Speak to Share, contratar um refugiado para falar com ele. Get Ninjas também, tudo que você imaginar. iFood, você sabe, né, que você pode pedir a comida lá e alguém, um motoboy vai chegar para te entregar. A minha faxina também, você contrata uma faxineira. Então, assim, repara que para quase todas, né, muitas profissões, ou as profissões que é possível fazer esse tipo de intermediação, startups estão surgindo para acelerar esse processo. E a gente está vendo, inclusive, surgir isso que a gente chama de gig economy, ou economia dos bicos. Nessas pessoas que não têm carteira assinada, que não são assalariadas, que elas têm o salário dela todo mês, inclusive todas aquelas questões sociais, né, previdência, descanso remunerado, férias, 13º, assim, não tem mais isso. Você recebe pelo trabalho que você fizer. E tá ficando, inclusive, cada vez mais difícil, né, de lucrar, especialmente com o Uber. Falam muito também da deteriorização do trabalho. A uberização causa isso, ou tem causado isso. A gente ainda vai ver quais são os efeitos disso para longo prazo. Mas tem lados positivos e lados negativos, né? O que é o positivo? O motorista, ele trabalha quando ele quiser, né? Então, não tô afim de trabalhar hoje, não tem nenhum patrão para dar satisfação para ele, né? Ele trabalha de onde ele quiser. Eu quero morar agora no México, né? Ele se muda para o México e vai ser Uber no México, assim. É possível você ter essa mobilidade, né? Você trabalha, por exemplo, se você quer tirar só um complemento, você não precisa trabalhar o dia inteiro. Você trabalha só no horário que você quiser. Então, dar esse tipo de flexibilidade e para os consumidores é mais conveniente também. É muito mais barato do que, por exemplo, se você tivesse que contratar um taxista, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, tem uma parcela da sociedade que é a maior, talvez, né? Tem muito mais consumidores de Uber do que motoristas de Uber que estão se beneficiando muito desse arranjo. Os próprios Ubers, às vezes, eles trocam, né, de posição, às vezes são eles que estão pedindo um Uber também.
Mas aí a gente tem que realmente pensar quais vão ser os efeitos de longo prazo desse tipo de modificação estrutural na economia. E aí tem outro tipo de automação, que é quando, assim, em vez de a gente ter os micro-workers, a gente tem vendedores. Então, são startups que fazem intermediação de compradores e vendedores. Isso daí é chamado de marketplace. Tem vários tipos de marketplace, um dos mais famosos é o Mercado Livre, que aí várias pessoas chegam lá, anunciam os produtos que elas têm, e aí vai ter um pessoal que vai querer comprar esse produto. Aí tem o iFood, agora da perspectiva do restaurante, né? Eu tenho restaurante, eu vou anunciar meu restaurante dentro do iFood e as pessoas vão começar a consumir do meu restaurante por ele. Hotmart é de cursos, o Rappi também é de qualquer coisa, né, que faça delivery, o Loft é de apartamentos, o quinto andar também, então você pega, né, os proprietários de imóvel, coloca lá e ele vai fazer toda essa corretagem. Airbnb, que a gente já falou sobre isso, o Booking, aluguel de hotéis. Tem o Enjoei, você tem alguma coisa que você acha que tem um estoque de valor nela, você coloca lá no Enjoei para vender, o pessoal vai comprar, né? O LX é a mesma coisa. E ainda tem outro tipo de automação, que é uma mais radical, assim, que ela realmente está acabando com a necessidade de humanos dentro das startups. Elas estão automatizando praticamente tudo que acontece de ponta a ponta. Então imagina um Nubank, né? Ou imagina, contraste o Nubank com um banco tradicional. Você tem lá a estrutura física, você tem aquele monte de gente que trabalha no banco, um monte de agências e de gerentes de banco e de pessoas lá no caixa atendendo e tal. O Nu está automatizando tudo isso. Todo mundo que tem uma conta no Nu, a agência é 001. A gente só tem uma agência para atender os tantos milhões de usuários. O Nu é a sétima empresa, a sétima startup mais valiosa do mundo atualmente, né? Ele tem acho que 100 milhões de usuários, mais ou menos, quase o mesmo tanto lá do Netflix. Ele é muito grande, ele está crescendo demais. E aí, imagina, ele automatizou tudo, né? Agora, o que ele tem? Só as pessoas que programam, as pessoas que fazem design, né? Assim, a equipe que está trabalhando no aplicativo do NUI, e aí tem o pessoal também que fica no atendimento, que aí é uma galerinha bem grande também que trabalha lá. Mas à medida que a inteligência artificial vai aumentando, vocês já devem ter ouvido falar de chatbot, que é você conversa com o chat e é um robô que está te respondendo. E você tem uma interação com o robô e eles estão ficando cada vez melhores. Às vezes a gente fica frustrado, né? Poxa, o robô não vai conseguir responder o que eu quero falar com uma pessoa. Mas os robôs estão ficando cada vez melhores para responder o que vocês precisam. E aí o Nu ele está fazendo isso. Quanto mais os atendentes atendem, mais ele está coletando dados sobre isso. E aí ele vai aprimorando a inteligência artificial, que é uma máquina que aprende com ela mesma, para resolver cada vez mais problemas, sem ter que levar para o atendente. E aí ele vai reduzindo até mesmo essas pessoas que fazem o atendimento no Nubank. E aí vários outros tipos de startups estão fazendo a mesma coisa, né? O Descomplica. Vocês devem conhecer, de preparação aí para vestibular. Quando não tinha as startups, vários cursinhos espalhados por vários lugares. Aí tinha um professor que entrava numa sala de aula e falava com 50 alunos. Quando a sala era muito grande, falava com 100 alunos. O Descomplica, assim, ele pega os melhores professores do Brasil e um cara vai falar para 20 mil pessoas, né, para 30 mil pessoas. Olha o tanto de outros professores, né, que deixaram de atuar porque o Descomplica conseguiu massificar a forma como se dá aula. Netflix, a mesma coisa, a gente já contrastou lá com a Blockbuster, né, o Spotify, com as discotecas, com todo aquele arranjo, né, que havia em torno da indústria da música. Contabilizei com os contadores. Contador é um tipo de carreira que está muito em risco. Aí, enfim, a Tesla com os carros autônomos, né, o quinto andar e o Loft também, para acabar aí com a carreira dos corretores de imóveis. E a Yellow também automatizando aquela distância ponta a ponta, né? O last mile. Você, em vez de pegar um Uber ou pegar um táxi, você vai de patinete mesmo. Então, já deixou de precisar do motorista ali também. Então, esse é um outro tipo, né, de modelo de negócio que realmente está entrando para substituir os humanos. A máquina vai fazer o trabalho de humanos. E é isso, gente. Assim, acho que falei bastante de startups, trouxe aqui algumas implicações, falei mais ou menos dos tipos de startups que a gente tem, dos modelos de negócio, né? Que a economia de átomos ela é mais linear, a economia de startups ela realmente tem uma curva exponencial. A gente viu alguns exemplos de startups, a gente viu que as startups elas estão atuando em todos os segmentos do mercado, e a gente viu também que uma startup, por ter todas essas características, se você acertar a veia, né, ela cresce muito, muito rápido. Então, assim, vocês que são jovens, as minhas sugestões, assim, se eu fosse jovem, né, o que eu faria com a experiência que eu tenho hoje, assim, o que eu diria pra Natália de 14 anos, de 12 anos, eu falaria pra ela assim: estuda a programação, aproveita que seu cérebro é muito bom, que vocês estão com uma fase de desenvolvimento intelectual
muito acelerado, assim, estuda, gente. Vai estudar HTML, vai estudar CSS, vai estudar Python, vai estudar Node. Estuda, assim, a JavaScript, as linguagens, né, que são mais utilizadas, entender qual que é essa lógica para você não ficar para trás, tá? Porque um desenvolvedor hoje, se ele sai da faculdade bem formado, assim, ele acabou de formar, tem salário de R$ 7.000 para ele. Acabou de formar. Então, se vocês realmente aprendem a programar e sabem fazer essa coisa direito, cara, vocês estão seguros por pelo menos 30, 40 anos, porque por esse espectro de tempo a gente ainda vai precisar de muitos programadores. E se vocês quiserem fundar uma startup, é muito importante que vocês saibam programar. Eu já falei um pouquinho disso, né? Então, essa é uma das dicas que eu daria para vocês. Aprender design também. Isso é muito importante no mercado das startups. Você precisa estar muito bem apresentável. Né? Todos os negócios que você faz, os aplicativos, os sites, a forma como você se apresenta, a forma como as pessoas vão perceber você. Se você tiver um design feio, elas vão achar que você é ruim. Se você tiver um design lindo, elas já vão imaginar que o produto é melhor, né? Então, isso é algo também muito importante de ser desenvolvido. E aí, por fim, a terceira dica é comecem logo. Quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão pegar a experiência. Igual eu falei, a maior parte dos empreendedores de sucesso quebrou algumas empresas antes. Então, assim, é possível, eu espero que não aconteça, mas é possível que vocês tenham que passar por experiências frustrantes antes de conseguirem chegar lá. Então, gente, já vai fazendo isso logo, assim, já vai errando agora, sabe? Vai aprendendo, vai fazendo uma startup, vai fazendo outra. Claro que cada uma que você faz, você vai querer que dê certo, né? Você vai lutar pra dar certo. Até que você vai entender, assim, onde foi que você errou, para que na próxima você faça melhor ainda. E isso é carreira, né? É como se fosse uma carreira mesmo. E aí você vai ficando cada vez mais maduro e fazendo suas startups com cada vez mais profissionalismo, com mais destreza de mercado, assim, com as manhas, né, sabendo o que dá certo e do que pode dar errado. Gente, é isso então. Desejo muita boa sorte para vocês. Assim, vocês me inspiram. É lindo saber, né, que tem meninas novinhas também já pensando, entrando, sendo iniciadas nesse mercado de startup. Acho que o mercado está cada vez mais favorável para as meninas. A gente vai ter muito espaço de liderança, cada vez mais, né? A geração de vocês vai ter muito mais do que a minha ainda. E vamos nessa, né? Que eu acho que o mundo precisa muito desse toque feminino pra gente prosperar. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Beijo grande. Até a próxima.